Boa noite, saudações tricolores. Hoje, dia 8 de janeiro, tô aqui trazendo as últimas informações e notícias do Fluminense, né? Vamos começar. Bom, não sei se a galera sabe, a copinha já começou e o Fluminense já com a vitória de hoje em cima do Brasiliense, a Esquadrilha 07 praticamente já garantiu a vaga na segunda fase. Precisa só de um empate contra o Esfera, que é o lanterna do grupo. Aqui não tá o outro jogo do Água Santa e do Esfera, mas o Água Santa ganhou do Esfera, foi a 3 pontos. E com isso o Fluminense necessita só de um empate para garantir a primeira posição aí do grupo e já tá na segunda fase da Copinha, tá? Já tá classificado, porque o Brasiliense e o Água Santa só pode ir a 6 pontos no máximo, e para isso eles têm que ganhar. E o Fluminense pega o Esfera e Brasiliense e Água Santa se enfrenta. Então o Fluminense já está na segunda fase da Copinha. Agora vamos às notícias do mercado. La Vega foi oficialmente apresentado lá no Curitiba. O contrato dele é por empréstimo até o final de 2026 com opção de compra. Mas ali tem uns porém que não foi divulgado e nem o valor também foi divulgado, tá? Mas La Vega agora vai jogar oficialmente até o final de 2026 pelo Curitiba. Fez certo ele, tá? Pô, moleque novo ia ficar ali sendo relacionado sem jogar? Óbvio que não. Achei que foi certo. E se for bem, o Fluminense pega, dependendo da que foi a negociação aí da opção de compra com o Curitiba. E é isso, né? Vamos ver como ele vai desempenhar aí no Brasileirão. Trazendo uma boa notícia, né, para quem não estava acompanhando, o Vilela, viajante tricolor, informou que o Fluminense está muito bem encaminhado para fechar com o Nino e o Zenit. E a esposa dele, inclusive, já está vendo casas aqui no Rio, para escola, para as crianças e tudo mais. Lembrando que o Fluminense desmentiu. Falou que não tem nada avançado, mas o Vilela falou que já tem 99% avançado. E entre as duas versões, eu acredito na do Vilela, porque, cara, a gente sabe que o clube vai negar até tá tudo certo, né? Eu acredito na versão que o Vilela falou. Tá 99% de chance. O que acontece? É que o Zenit não está nadando de braçada no campeonato russo. Isso pode atrasar um pouco a vinda do Nino. Caso ele não venha em janeiro, ele vai vir depois do campeonato russo, que seria a segunda janela do ano, né? Porque o Zenit está em segundo lugar no campeonato russo, atrás do Krasnodar por um ponto, sendo que até a quinta posição do Krasnodar até o quinto, o que separa é 4 pontos. Então, assim, o Zenit não quer se desfazer ainda de ninguém do elenco, pelo menos até o campeonato acabar, né? E isso pode acabar atrasando um pouco a vinda do Nino pra cá. Mas eu acho que o Nino vem mesmo e já tá tudo certo. Senão a esposa dele já não estaria vendo casa, escola, esse tipo de coisa aqui. Então, essa é a boa notícia de hoje. O Nino vai chegar, irmão. O que pode acontecer é ele chegar já com o Brasileirão em andamento. Claro, se ele vir agora nessa janela de janeiro, pô, ia ser lindo, né? Mas vamos aguardar aí o desenrolar dessa negociação. Tomara que seja positiva pra gente, né? E que ele venha logo pro Flusão. Onde é a casa dele, né? Pô, ia ser lindo. Vai ser lindo, vai ser lindo. Uma outra boa notícia aí de hoje é que o Fluminense vai tirar uma graninha pela venda do Gerson, do Zenit, pro Cruzeiro. O Gerson foi vendido pro Cruzeiro do Zenit por 27 milhões de euros, cerca de 169 milhões de reais. E aí o que ocorre? O Fluminense é o clube formador do Gerson e pela regra da FIFA, dependendo do tempo que ele ficou no clube formador, o clube tem direito a toda negociação de 0,25% a 5% da negociação, que é feita na venda do jogador. E como o Gerson ficou dos 7 anos até os 18 anos do Fluminense, o Fluminense tem 2,7% do direito sobre a venda por ser clube formador do Gerson. Isso dá cerca de 4,5 milhões de reais que o Fluminense vai tirar nessa brincadeira aí. Isso é uma boa notícia, né? Grana é sempre bem-vinda pro Fluminense. Vamos a outra notícia. Essa novela pra mim já tá chata já, tá?
Vai ser a última vez que eu vou falar sobre o caso do Hulk, tá bom? Assim, tem a possibilidade ainda dele vir pro Fluminense, a gente sabe, tá? E vamos chegar nos porquês. Por que ele tem a possibilidade de vir pro Fluminense ainda? O clima entre Hulk e diretoria não tá legal. Isso a gente já sabe. E depois da proposta que foi feita pro Hulk de um projeto de aposentadoria para ele ficou bolado, fica nítido. Só que o que acontece? O Atlético não quer vender ele para ninguém no Brasil. A ideia era vender para alguém de fora. Não chegou proposta. O Hulk quer sair do Galo. Essa que é a verdade. Por mais que ele seja ídolo lá. Só que a situação, diretoria e Hulk tá desgastada. Sampaoli não gosta dele, nem ele do Sampaoli. Então, tipo, chegou no estopim. Só que ninguém quer barrar a saída. Obviamente por conta de dinheiro. O Galo queria uma grana pelo Hulk. O Hulk quer sair, mas não quer perder um pouco da bocada que ele tem para receber. E o Fluminense não vai pagar pelo Hulk. O Fluminense negociou com o Hulk e ele tem que arranjar lá a rescisão com o Galo para vir pro Fluminense. É isso. E vai ficar nisso daí, cara. E essa é a última vez que eu falo do Hulk. A próxima vez que eu falar dele é definitiva. Vai ficar no Galo. Não vai rescindir com o Galo. Quando o próprio Galo ou o próprio Fluminense se pronunciar. Porque essa novela já tá uma encheção do saco. E assim, vai ficar só no Hulk, mano. E se der errado essa negociação aí? A gente vai de novo para mais um ano com Everaldo, John Kennedy e Cano. E o Lelê, né? Que tá lá no Fluminense também. Então assim, porra, desgastante. O Fluminense tinha que ter um plano B. O Everaldo ainda tá lá, tá ligado? E, porra, a gente vai ter que ficar contando com o Everaldo. O Cano tá de idade já não... A musculatura do cara já não aguenta jogar vários jogos seguidos. O John Kennedy é uma incógnita, se apresentou mais cedo, tá mostrando disposição, mas a gente não sabe também como vai render. O Lelê também a gente não sabe como vai render. E a gente tá insistindo no Hulk, cara. Isso é que me deixa preocupado, tá? Se ele não vir, vai ser preocupante, tá? A gente mais um ano com os mesmos centroavantes, sendo que o único que rendeu é o que mais se machucou no ano, que foi o Cano. Preocupante. E para finalizar, não tem atualização do Savarino, tá? O que se sabe é que o Savarino treinou no CT do Botafogo e ia fazer uma reunião com o treinador lá do Botafogo e com os diretores e staff lá do Botafogo. E ia tomar a decisão na sexta-feira. O que a gente sabe é que, cara, pra ele vir pro Fluminense só depende dele. Ele tem que falar que sim. Porque entre o Fluminense e o Botafogo já foi acertado. Só falta a decisão do próprio Savarino. E é isso que a gente tem de informação, nada de novo. Savarino também só volta a falar quando ele falar o sim ou não, tá? Porque também é outra novelinha que já tá cansando e fica nessa de vem e não vem. Enfim, é isso. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve aí no canal, tá bom? E para mais informações do Fluminense, só me seguir aí, tá bom? É isso, um abraço, saudações tricolores e vamos que vamos.